Vamos começar a conversar sobre a prova? Primeiro, vamos dar aí um contextozinho, né? SAT, gente, é para quem vai fazer aplicação para graduação, principalmente nos Estados Unidos, alguns lugares no Canadá e na Europa também pedem. Aliás, eu estava conversando com uma aluna esses dias que quer aplicar para a Itália, e a faculdade lá na Itália pede o SAT. E o SAT, ele é uma prova, a gente gosta de falar que é o Enem americano, só para ter um mínimo de comparação, porque é aquela prova que fazem no fim, né, da vida ali do high school, do ensino médio. Então, é o Enem americano. Mas, assim, é muito diferente, tem nada a ver com o Enem. A começar pelas matérias, que o Enem tem aquele monte de coisa. No SAT, você tem basicamente inglês e matemática. Então, já começa por aí. Na minha opinião, é bem mais fácil do que o Enem também, viu? Mas, então, o SAT é essa prova que você faz para fazer parte da sua aplicação quando você está aplicando para uma graduação fora. Lembrando, processo para aplicar para graduações fora ou para todas as oportunidades, para a maioria das oportunidades, né? É holístico. O que isso quer dizer? Não é só uma nota ou só uma coisa que vai te fazer passar, são vários elementos. O SAT é um desses elementos, mas tem que falar com vocês. Por experiência, todo ano eu acompanho, né, um grupo enorme de alunos que eu vejo aplicando, que eu acompanho, e aí vou vendo os resultados. Nota do SAT tem feito diferença, tá, gente? Então, aquela conversa de que SAT é opcional, tá, tecnicamente é opcional, mas faz diferença na sua aplicação. Então, é uma prova que vale a pena você investir o tempo e o dinheiro para fazer. Tem que estudar, não adianta você ir para a prova assim, eu sou bom no inglês, deixa eu ir lá fazer a prova. Não adianta. É aquele tipo de prova, tipo TOEFL também, que é super padronizado. Então, assim, tem o jeitinho de cada questão. Se você não conhecer, se você não souber como que é o jeito, se você não tiver acostumado com o tempo, não dá certo. Eu tô aqui para dar uma primeira introduzida no novo SAT. O que está rolando, o que está acontecendo com o SAT, né? Até ano passado, para os alunos internacionais, ele era uma prova de papel. Então, tinha lá o caderninho com as questões de prova e o caderninho da answer sheet, né, das respostas lá do gabarito, e você fazia tudo no papel, lá no Test Center, igual uma prova tradicional, igual um Enem da vida aqui, né? Ano passado, a College Board, que é quem faz o SAT, né, anunciou que eles vão mudar o SAT e ele vai passar a ser digital. Aí já ficou um monte de gente animada, né? Ai, que beleza, vou poder fazer em casa, não vou ter que viajar mais para o test center. Pera, não é bem assim. A prova ainda vai ser feita no test center. Os test centers, gente, eles têm em várias cidades do Brasil, normalmente capitais, mas não só, tá? Tem várias cidades do Brasil, mas realmente não são muitas. Então, quem mora, por exemplo, mais para o norte, salvo engano, no norte não tem nenhum test center. Então, vocês têm que viajar para algum lugar para poder fazer. Então, tem todo um planejamento aí, né, para você poder fazer a prova. E aí, mesmo agora sendo digital, ou seja, sendo no computador, ou no laptop, ou num tablet, a gente ainda vai falar sobre isso, tá? Onde vocês vão fazer. Você ainda tem que ir ao test center, tá? Para fazer. Vai levar o seu computadorzinho e aí tem outras coisas lá, se você não tem, como é que você vai fazer e tal. Vamos chegar lá ainda, tá? Então, beleza, vai passar a ser digital. Mas é só isso? A prova é igualzinha? Não, também mudaram bastante a prova. Só que o que é interessante? Ao mesmo tempo que mudaram bastante, não mudaram quase nada. Eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer. É uma das vantagens minha de já ter tanto tempo de estrada aí com o SAT, de já ter passado por uma mudança com o SAT lá em 2016, é que eu consigo enxergar muito bem que tipo de mudanças são essas. São umas meio só maquiagem ou tem alguma coisa mais profunda? Nesse caso agora, gente, vocês vão ver que assim, tá, mudou o tamanho de texto, mudou umas coisinhas, mudou, mas assim, estilo de questão, tudo igualzinho.
continua tudo a mesma coisa. Inclusive, quem estudou para SAT ano passado não perdeu. Você vai estar bem preparado. Lógico, você precisa conhecer a prova nova. Mas a base que você criou ano passado te preparou muito bem para a prova da agora. Então, bora começar a conversar. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. O novo SAT, bora conversar. Como que vai ser a prova nas 2 sessões? Porque continua com 2 sessões, tá? O que vai mudar? Essa metodologia nova que eu vou explicar para vocês, o negócio de níveis de perguntas. Qual que vai ser o conteúdo? Mudou alguma coisa? Spoiler, não. Device, ou seja, seu computador, seu tablet, o que você pode usar? Se você não tem, como é que faz? Tá aqui, vamos conversar sobre tudo isso hoje. Bora começar então. Primeiro de tudo, como que vai ser a prova? Começamos falando sobre a minha área, que eu sou especialista na parte do inglês, né, gente? Então, começando falando de reading and writing. Primeiro de tudo, gente, na prova, eu já vou falar na prova antiga até poucos meses atrás, né? Na prova antiga, a divisão era a mesma, reading and writing e matemática, tá? Mas vai rolar uma diferencinha aqui agora, vou explicar. Antes, você tinha, a nota era reading and writing, 800 pontos, né? Mas tinha 2 sessões separadas. Tinha uma sessão de reading, com os textos, as perguntas ali de compreensão de texto e tal. E tinha uma sessão de writing, com outros textos e perguntas mais ali de gramática, de construção de texto. Beleza. Agora é tudo junto. Agora é tudo reading and writing, perguntas misturadas com mini textinhos. Essa história dos mini textinhos eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas eu quero mostrar para vocês a parte técnica, como que vai ser. Então, agora, você tem 2 módulos. Cada módulo tem 27 questões. E você tem 32 minutos por módulo. É um pouquinho mais de tempo do que a outra prova, mas tem uma vantagenzinha, também vou explicar isso mais para frente um pouco. Então, você tem 2 módulos ali, cada um com os mesmos tipos de perguntas. É tipo como se eles pegassem uma mesma coisa e dividissem em 2, tá? Porque não tem diferença entre módulo 1 e módulo 2, a não ser o nível, mas também daqui a pouco a gente chega lá, tá? Então, 2 módulos, 27 questões, 32 minutos, tudo múltipla escolha, tá? Reading and writing, eu sei que quem é novo na SAT, às vezes se confunde um pouco porque fala writing section, você fica esperando, vão ter que escrever alguma coisa, né? Tem redação, alguma coisa assim? Não tem, tá, gente? Vocês não escrevem nada na prova, a não ser na parte da matemática, eu vou falar isso também. Não tem mais separação, não tem mais texto longo, tá? Então, no SAT antigo, o que a gente tinha? 5 textos, cada texto tinha 10 ou 11 questões, e eles eram textos, assim, de 1 página, mais ou menos. Agora, são todos textinhos de 1 parágrafo, e cada textinho tem uma questão sobre ele. E aí, estilo de questão, igual eu falei, não mudou. A gente vai ver mais para frente aqui também esse negócio de divisões de questões, mas é a mesma coisa, tá? De perguntar sobre estrutura do texto, perguntar sobre propósito, perguntar sobre ideia principal do texto, mesmo sendo mini textos. Os tópicos continuam também a mesma coisa: literatura, history, social studies, humanities e science. Ou seja, tem textinho ali de ciências, no sentido de coisa mais, um pouco mais científica mesmo, nada pesado, nível faculdade não, tá, gente? Mas, né, mais sobre ciências. Tem extrato de literatura. Esses dias eu estava fazendo uma questão nova mesmo, que era do Great Gatsby, do Grande Gatsby, um dos clássicos, que, aliás, eu recomendo que vocês leiam. Textos históricos e textos de história. Quando eu falo históricos, é que eles gostam de pegar trechinhos de, sei lá, um discurso do Lincoln em 1800 alguma coisa, sabe? Mas tudo trechinhos, tudo um parágrafo. Depois eu vou mostrar para vocês aqui uns exemplos de perguntas, vocês vão ver do que eu estou falando. Então, essa é a sessão de Reading and Writing. Então, no total, vocês vão ficar aí 64 minutos, né? 1 hora e pouquinho, fazendo essa sessão toda de Reading and Writing. Beleza. Daí, a gente vai para a sessão de matemática. Também 2 módulos. Cada módulo tem 22 questões e você tem 35 minutos por módulo. Na prova anterior, tinha 2 sessões de matemática. Uma era com, outra era sem calculadora. Não tem mais essa divisão.
Agora é tudo com calculadora, igual o SAT antigão, ou antes de 2016, também era assim, tá? Gente, enquanto eu estava estudando esse SAT novo, uma das coisas que eu mais notei é que eles voltaram muito a várias coisas do SAT antigão, de 2016. Eu achei bem interessante. Mas, então, não tem mais isso de sem calculadora, é tudo com calculadora, e a calculadora, ela é built-in, ela é no próprio aplicativo da prova, tá? Por isso é importante vocês treinarem no aplicativo da prova. Chegaremos nessa conversa também, tá? Então, tudo com calculadora, tem uma páginazinha de fórmula, igual tinha na prova também, sempre no inicinho, na primeira página assim, da sessão, tinha lá um pedacinho com algumas fórmulas mais usadas e tal. Fechou como que são os módulos. Então, vocês já viram que no total aqui, a prova está mais curta, né? Você fica aí 2 horas e 15, mais ou menos, fazendo prova. É bem mais curto do que a outra, que era 3 horas e alguma coisa. Agora, o que muda, gente? Igual eu falei, prova mais curta, então mais ou menos 2 horas e 15 de prova, tem 10 minutos de intervalo, tá? Entre a parte de reading e writing, depois passando para matemática, você fica aí 10 minutos, você tem aí 10 minutos de intervalo. Você tem um pouquinho mais de tempo por questão. Por quê, gente? Fazendo as contas, tipo assim, na parte de reading e writing, você tem 1 minuto e 18, eu acho, por questão. Não é muito mais. Na outra era 1 minuto e 15 por questão. Só que na outra eram textos grandões, que você gastava muito mais tempo lendo o texto, né? Agora não, são textinhos curtinhos, então você faz muito mais rápido. Então acaba que você tem um pouco mais de tempo por questão mesmo, na matemática a mesma coisa. Eu esqueci de comentar um negócio sobre as perguntas de matemática, apesar de que a gente vai chegar lá no conteúdo depois. A matemática no SAT, gente, ela tem pergunta tanto de múltipla escolha, quanto de preencher a resposta, tá? De você chegar num número e colocar lá a resposta. Isso tanto na antiga quanto agora continua acontecendo do mesmo jeito, esse tipo de questão. Outra coisa que vai mudar, score em poucos dias. Estamos aí aguardando a primeira prova para saber como é que vai ser isso, como assim poucos dias, né? Mas eles estão prometendo em poucos dias mesmo, tipo assim, menos de uma semana. E o antigo era tipo umas 2 semanas para sair a nota. Então, também é uma coisa interessante. E eles estão falando muito que vai ser uma prova mais segura. Por quê? A prova sendo pelo computador, no test center, com o aplicativo deles, eles argumentam que eles têm muito mais controle, né, de como que... da segurança da prova, de não vazar a prova e tal. Por quê? Eu também, sendo velha de guerra de SAT, sei de várias histórias de vazamento de prova. Já teve alguns escândalos de vazamento de prova, coisa que aconteceu na China e tal. Então, tinha essa conversa aí, sabe? Então, eles estão alegando que vai ser mais segura. Também é uma coisa que a gente vai ver, né? Vamos ver como que vai funcionar. Eu tenho aqui que tirar uma coisa, assim, que fica me incomodando, que eu preciso comentar. Particularmente, achei uma sacanagem o que eles fizeram, que foi colocar a prova nova só para alunos internacionais. Eu não falei isso no início, né? Essa prova só está mudando para a gente esse ano. Para os americanos, ela só vai mudar em 2024. Então, eu sinceramente fiquei sentindo que a gente foi feito de cobaia, sabe? Eles estão testando aqui. Claro que, assim, desde o ano passado, eles já estavam testando essa prova. Eu tenho alunos, inclusive, que fizeram alguns SATs pilotos que foram convidados e fizeram SAT piloto dessa prova. Mas, ainda assim, sabe? Então, assim, tem várias coisas que a gente ainda vai ver. Por isso, já vou dar uma primeira dica aqui, gente. A não ser que você precise da nota até fim de março, sei lá, às vezes tem alguém aplicando aí para uma rolling admission ou para alguma coisa de transfer que precisa da nota, a não ser que seja esse o caso, não faça a prova de março. Você pode fazer a de janeiro, que eles estão oferecendo um SAT piloto em janeiro de graça. Vocês já estão sabendo disso? Tem poucas vagas, mas ainda tem. Então, vai ter um SAT de graça no fim de janeiro.
Quem quiser fazer a prova esse ano, vale a pena fazer esse de janeiro, porque é de graça, e porque aí vocês vão conhecer a prova. Vocês vão ver qual é desse negócio do computador e tal. Mas a de março, você pagar para poder fazer a primeira prova que vai ser assim no mundo inteiro, não vale a pena. Eu já passei, como eu falei, já passei por uma mudança antes. Eu sei que sempre tem alguns probleminhas, algumas coisas, inclusive algumas mudanças em jeito de questão, tá? Eu lembro em 2016, quando eles fizeram a mudança do SAT antigão para o antigo, antes desse nosso aqui agora, eles lançaram os practice tests, né? Igual tem agora, aqueles testes, os simulados que tem lá no site oficial, eles lançaram 4. Daí, no ano seguinte, 2 desses simulados foram retirados da base deles. Quem já estudou para SAT sabe que os simulados 2 e 4, eles não existem mais na base do SAT, né? Por quê? Como eu peguei eles todos, eu sei. Porque nesses simulados tinha umas perguntas que eles testaram e viam que não funcionava. Tinha tipo de texto que não funcionou. E eles acabaram tendo que tirar. Então, infelizmente, gente, esse ano vai ser um ano de ajuste, especialmente o primeiro semestre. Então, para quem não tem urgência em fazer a prova, deixa as coisas rolarem, deixa a gente ver como é que vai ser. Eu, inclusive, vou fazer a prova de março eu vou lá para poder fazer para vocês, para poder contar a experiência. Eu não vou poder fazer a de janeiro, porque só tinha lugar muito longe daqui de BH. Só faça o de janeiro e depois pula para o segundo semestre. Talvez maio eu volto aqui para contar para vocês depois, mas março não faça, tá? De verdade, de coração. Sobre essa tal da MST Methodology, que chama Multi-Stage Adaptative Testing. Multi-Stage Adaptative Testing. O que é isso, gente? Não é uma teoria de resposta ao item, não é isso. A prova se adapta conforme você vai acertando ou errando as perguntas e conforme o nível das perguntas que você vai acertando ou errando. Isso aí é o que está me deixando mais com a pulga atrás da orelha sobre essa prova. Quero ver como que isso vai funcionar na prática. Como que acontece, gente? Vamos relembrar. Tanto no inglês quanto na matemática, então tanto lá no Reading e Writing quanto na sessão de matemática, lembra que eu falei que você tinha 2 módulos? Nas duas, são 2 módulos cada, né? Então aqui eu estou falando desses 2 módulos, tá? Tanto para inglês quanto para matemática. Então no módulo 1, você vai responder um mix de perguntas, tá? Que vai ter pergunta easy, medium e hard. Misturado mesmo. Por quê? Esse módulo 1, ele vai ser usado para calcular como que você está indo. Então, ele vai ser usado ali para calibrar se esse aluno está acertando mais, acertando menos, ele é um aluno mais forte ou não. O que acontece? Você vai chegar no módulo 2 e o nível das perguntas vai se adaptar de acordo com o seu rendimento no módulo 1. Então, você vai ter perguntas ou mais fáceis ou mais difíceis que o módulo 1. Então, o seu módulo 2, ele pode ser o mais fácil ou mais difícil do que o módulo 1. Ainda vamos ver, quero ver na prática mesmo como que vai funcionar. Mas por que eu estou com o pé atrás com essa metodologia? Pé atrás no sentido assim, a gente vai ter que aprender a lidar com ela, tá? Por quê? Pensa o seguinte, se você vacila no módulo 1, você já fadou o seu módulo 2 a ser mais fácil, o que vai fadar a sua nota a ser mais baixa. Porque é claro que pergunta mais fácil não tem o mesmo peso da pergunta mais difícil. Então, isso me lembra um pouco o Duolingo. Quem aqui já fez Duolingo, às vezes já percebeu como é difícil você passar de um certo nível de nota. Duolingo, você chega num 100, 100 e pouquinho, 110, assim, fácil. Depois, passar desse nível fica mais difícil. Na minha opinião, tá? De mexer com prova. Porque eles usam uma metodologia parecida com essa. O Duolingo adapta o nível das questões de acordo com o seu rendimento. O que acontece? Se você vai errando muita questão no início, se você vacila no início, as perguntas que vão sendo liberadas vão ser um nível mais fácil, que de primeira, né? Ai, que alívio, isso aqui tá mais tranquilo de fazer. Só que, gente, vai segurar sua nota.
aquela pergunta não tem o mesmo peso. Então, é complicada essa metodologia aí. Complicada no sentido assim, a gente tem que saber lidar com o nível das questões, saber onde a gente precisa gastar mais tempo e onde a gente pode correr um pouco mais, tá? Uma facilidade é que as questões vão vir por ordem de nível de dificuldade. Então, você já sabe que vai, nos dois módulos, vai começar mais fácil e vai crescendo o nível de dificuldade ao longo do módulo. Então, você já sabe que nas perguntas do começo, você não precisa gastar tanto tempo. É para você fazer mais rápido, para você ter mais tempo nas perguntas mais complexas um pouco mais para frente, tá? Então, aí tem várias, eu acho que várias técnicas que a gente vai adaptando para lidar com essa mudança na prova, que para mim é uma das maiores mudanças que vai ter mesmo na prova. Falando sobre conteúdo, gente. Primeiro, falando sobre reading and writing. Igual eu falei, as perguntas vêm sempre na ordem, da mais fácil para mais difícil. No reading e writing, gente, é textinho, tá? Vou mostrar daqui a pouco uma tela aqui para vocês com as perguntas, mas é textinho, curtinho, falando sobre os assuntos lá que eu já mencionei. Então, texto de literatura, texto de ciências e tal, e perguntas sobre aquele textinho. Que tipos de perguntas? Eles têm basicamente essas quatro tipos de perguntas que eles vão ter. Essa de craft and structure, que é pergunta de vocabulário, de análise, de reasoning. Então, se você entendeu o que estavam falando no texto, deixa eu falar uma coisa com vocês, gente. Continua igual o SAT antigo, que não tem pergunta de interpretação de texto. Sabe, essa interpretação aqui do Brasil, de ler nas entrelinhas e tal, não tem isso, tá? Nunca teve, continua não tendo. SAT não tem interpretação profunda. Se você começa a pensar demais, vai errar. Eu falo, quando o aluno erra uma questão, e aí eu falo para ele justificar por que você escolheu isso aqui, né? E aí, normalmente, o aluno começa a justificar assim, porque eu li nessa linha aqui tal coisa, daí eu pensei que tá errado. Esse daí eu pensei que no SAT vai te ferrar, você não pode fazer isso, tá? O SAT tem que ser assim, eu consigo justificar a resposta com uma frase nesse texto. Essa é a sua resposta. Beleza. Então, ó, esse tipo de pergunta vai ser aquelas de words in context, que são perguntas de vocabulário, perguntas sobre structure and purpose, que são as perguntas realmente sobre a estrutura do texto. Eles perguntam como que organizou o texto, o foco do texto começou de um jeito e mudou para qual foco, e sobre o propósito. Por que o autor mencionou tal coisa no texto? E cross-text connection, que é as paired passages. Elas continuam existindo. Paired passages, gente, no SAT antigo, eram dois textos grandes relacionados. E aí tinha perguntas sobre os dois, misturando os dois ali. Continua tendo paired passages, só que agora elas são micro passages. Elas são tipo dois, cada uma com um micro parágrafozinho. E aí você tem essas perguntas conectando os dois textos, tá? Você tem aí uma média de 13 a 15 perguntas dessas coisas aqui. Beleza. Information and ideas. Que tipo de pergunta é essa? Quando eles perguntam sobre detalhe ou sobre ideia principal, eles adoram. Qual que é a central idea desse texto aqui? Command of evidence, tanto textual quanto quantitative. O que isso quer dizer? Command of evidence. Evidence é evidências no texto mesmo. Então, aquele tipo de pergunta de justifique sua resposta, entre aspas, tá? Não tem a pergunta assim, não. Mas que você consegue ali uma linha que fala aquilo, ou que você consegue um número que justifique aquilo. Às vezes tem pergunta que é com gráfico, tá? De interpretação de gráfico. Nada matemático. Continua sendo igual ao antigo, que eu falo que na parte de inglês, pergunta de gráfico, se você tá tendo que fazer conta, você tá fazendo errado, tá? Não é isso a pergunta. É sobre interpretação do gráfico, os dados que tem ali. E também perguntas de inferência entram aqui nesse tipo de questão. Pergunta de inferência é aquela que beira a interpretação. Inferência quer dizer você ler uma informação e chegar a uma conclusão a partir dela. Você só não pode chegar a uma conclusão muito profunda que você vai errar.
tá? Então tem que ser uma conclusão direta. Essa é a inferência do SAT. Você vai ter uma média aí de 12 a 14 questões desse tipo. Aí aqui, essas duas últimas entram na parte do writing. Essa divisão, que antigamente eram duas sessões, né? Reading e writing. Agora eu falei que vai estar tudo junto, mas a gente continua tendo os tipos de questão de cada um. Esses dois primeiros tipos aqui eram do reading. Esses dois segundos tipos eram do writing, são do writing. Essa de Standard English Conventions são as perguntas mais gramaticais. Lembrando, SAT não pergunta gramática pura, tipo assim, qual que é o verbo no present perfect aqui no texto? Nunca vai ter isso, tá? Nomes gramaticais. Mas tem as coisas aplicadas. Tem saber qual o tempo verbal que você devia estar usando ali, trocar a palavra para colocar a palavra que funciona. Esse tipo de coisa, quando eu falo de gramática ali, tá? Então é ali sobre a estrutura, como que estrutura gramatical mesmo, né? Como que as frases estão se conectando e tal. Beleza. E Expression of Ideas entra na parte que eu chamo de Text Organization, que são as perguntas realmente sobre a organização do texto. Então, entra aí, pergunta de transição, eles colocam um connector para ver se você está sabendo, se está fazendo sentido aquela conexão entre uma frase e outra do texto. Essas de rhetorical synthesis, que são de perceber a função da frase no texto. Tipo assim, essa frase está introduzindo uma ideia, onde que ela devia entrar no texto? Ou essa frase está trazendo um detalhe de uma ideia, onde que ela devia estar no texto? Então, são perguntas sobre a organização do texto. Lembrando, tudo microtexto, tudo parágrafozinho. Então, a gente tem aqui 11 a 15, 8 a 12 questões. Vocês veem que a gente tem um pouco menos de questão de writing do que de reading em si, né? Beleza, isso é o reading e writing. E a prova de matemática. Lembrando, questões da mais fácil para mais difícil. Gente, não sou especialista em matemática, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem noção. Isso aqui, gente, vocês acham lá no site do SAT, tá? O que eles testam. Então, vocês vão ter perguntas aí de álgebra. Para quem eu já vi que tinha gente perguntando aqui nas perguntas dos comentários, se é parecido com o Enem, é estilo Enem, é nível Enem, é diferente, tá, gente? Tá treinando para o Enem? Claro que matemática é matemática, o conhecimento que você adquire, né? Você vai usar e tal. Mas tá treinando para o Enem? Não tá treinando para SAT, não se engane, tá? Você tem que treinar especificamente para cada prova. Então, você vai fazer o SAT, investe em treinar questões específicas da matemática do SAT. Por quê? Tanto tem um conteúdo a mais ou a menos, comparando com o Enem, quanto estilos diferentes de como perguntar. Não vou nem falar de vocabulário, porque tem um vocabulário de matemática também que você tem que conhecer, né? Mas, assim, tem estilos diferentes e tem estilos, às vezes, até de resolução. Tem umas coisas que eles resolvem de uma forma muito mais simplificada que a nossa. E, por isso, se você resolver daquele jeito, você gasta 30 segundos, mas se você for fazer do jeito que a gente aprende aqui, você gasta 2 minutos. Então, você tem que estudar sabendo disso para poder não vacilar na sessão de matemática. Beleza. Então, dentro de álgebra, você tem equação linear, com uma variável, duas variáveis, função, sistemas, inequalities, beleza. Advanced Math. Então, non-linear equations, equivalent expressions, non-linear functions. Gente, eu sinceramente me dá assim até uma palpitação. Eu sempre fui muito ruim em matemática, gente. Eu sempre fui aquela aluna assim na escola, no high school, eu apanhava da matemática, eu já peguei recuperação em matemática. Então, quando eu lembro dessas funções, desses negócios em matemática, eu fico, gente, socorro, Deus. Mas temos aí, e sinceramente, até para mim, que sou ruim na matemática, eu acho a matemática do SAT tranquila, tá? Você treinando, ela é muito mais tranquila do que o que a gente faz aqui, o tipo de questão que a gente faz aqui, tá? Então, beleza, vimos Algebra e Advanced Math. Temos Problem Solving e Data Analysis. Então, proporção, ratio, né?
relação das unidades e tal, porcentagem, data analysis aqui entra inclusive em problemas e gráficos e tal. A gente vai ter aí, na média, umas 5 a 7 questões, então questão de probabilidade, estatística, beleza. E por último, Geometry and Trigonometry, que eu lembro da minha época de matemática, era a que eu mais gostava, ou a que eu menos odiava. Area and Volume, ângulos, triângulos, né, os tipos de triângulo, trigonometria, círculos e tal. Então, você tem aí uma média de 5 a 7 questões desse tipo para matemática. Tá? Tô vendo a Cleo perguntando aqui. Seja muito bem-vinda à primeira semana de M60, muito bem-vinda. Sim, você consegue ver essa aula depois. Até segunda-feira, ela sobe lá na plataforma e fica disponível para você assistir. Então, beleza. Vimos os assuntos. Aliás, para isso aqui, vale até a pena vocês voltarem aqui depois na prova, na aula, para poder ver os assuntos, apesar de que isso aqui tem lá no site do SAT, tá, gente? Falando agora sobre device. Device é o aparelho que você vai usar, o hardware que você vai usar para a prova. Você tem duas opções aí, tá? Você pode usar o seu próprio computador ou tablet, ou você pode pedir um emprestado lá para a College Board. Vou explicar como que os dois funcionam, tá? E, sinceramente, ainda tô com o pé atrás com essa história do emprestado pela College Board. Tô curiosa para ver como que vai funcionar, se realmente vai funcionar. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês. O seu próprio pode ser ou um laptop ou um tablet, né? Tanto, esqueci o nome, gente, o iPad quanto outro tablet. Sistema operacional tem que ser ou sistemas da Mac ou Windows. Beleza. Então, não pode outros tipo Linux. Eu mesma, o meu outro laptop aqui, que eu uso de backup, ele é Linux. Eu não poderia usar ele na prova, tá? Então, ou Mac ou Windows. Beleza. O que você tem que fazer? Você vai fazer o download desse aplicativo, que é o Bluebook. O aplicativo vai testar o seu sistema, vai falar, beleza, tá tudo funcionando, aqui o aplicativo roda aqui, beleza. Aliás, esse aplicativo, gente, vocês já vão, quem vai treinar para a prova, você vai baixar desde agora, porque nele tem lá simulados para você fazer. Vou chegar nessa conversa também. Mas chama Bluebook, você baixa ele, é nele que você treina e é nele que você faz a prova também, tá? Quando você se registra lá para a prova, você entra lá no sistema, vai ter lá minhas provas. Aí você clica e tem todo um jeito também, quero entender essa tecnologia, mas me parece que eles baixam a prova antes para o aplicativo, antes da prova mesmo. E você já chega lá com ela baixada dentro do aplicativo, para não ter problema de conexão e tal. Eles recomendam não, eles falam para você levar carregado, obviamente, né? Agora, pode ligar na tomada se acabar a bateria, alguma coisa assim. Eu sei que tem laptop que, né, a vida da bateria dura tipo 1 hora, então pode ligar na tomada da sala, mas eles mesmos já avisam que eles não conseguem garantir tomada para todo mundo. Tem que ficar esperto com isso. Eu, sinceramente, eu levaria até extensão, tá? Porque eu conheço como é que são as escolas brasileiras e eu sempre gostei muito de assistir aula com computador. Eu não gostava de anotar no papel, não. E aí, na época que eu tinha um computador que a bateria durava pouco, eu fazia isso. Eu levava até uma extensão, porque aí ficava mais fácil de eu ligar. Onde fosse a tomada, eu conseguia ligar para poder, né, não ficar sem computador. Se acabar a bateria ou se a internet cair durante a prova continua normalmente, tá? É isso que eu falei, que a prova parece que fica baixada dentro do aplicativo. Então, ela continua, você não perde, não fica, né? Não tem problema nenhum, você só volta, se acabar a bateria, por exemplo, você volta ao aplicativo e continua de onde parou, beleza? Então, isso é o seu laptop. Pode ser seu ou pode ser emprestado de alguém. Eles falam isso, mas né, é óbvio, né? Você pode pegar emprestado de sua mãe, do seu primo, de quem for, tá? Sem problema.
Outra opção é você pedir emprestado para a própria College Board. Como que eles falaram que vai funcionar? Você vai se inscrever para a prova, normalmente. Entra lá no site, register, prova de maio, sei lá, me inscrevi, beleza. Depois de fazer a inscrição, na hora que você volta lá no site e você entra em MySAT, que é onde vai estar lá a prova para que você está inscrito, vai ter escrito Request a Device. Então, você vai clicar em Request a Device, vai ter um formuláriozinho que eles vão pedir para você preencher e eles vão pedir uma Adult Reference. O que é isso? Eles vão pedir para você dar a referência ou de um professor ou de um coordenador, de alguém da sua escola, tá? Para ele servir como referência. Essa pessoa vai receber um e-mail e ele vai ter que confirmar que você realmente é você e você realmente precisa de um computador emprestado, você não tem um, você precisa que eles te emprestem isso. Beleza. Com essa Adult Reference, eu tô falando podem aprovar, porque a gente ainda não teve isso, eu quero ver como que vai funcionar, tá? Mas, sendo aprovado, vocês vão pegar o device no dia da prova. Então, vocês têm que chegar meia hora antes. Deixa eu corrigir isso aqui. Vocês têm que chegar meia hora antes para poder pegar esse computador lá, né? E fazer o setup, né? Já vai estar com o Bluebook baixado, eles mesmos já falam isso, mas para fazer o setup de fazer o seu login, de deixar tudo certinho para você, tá? Então, esse eu ia falar assim, parece que vai ser assim que vai funcionar. Não, vai ser assim, mas eu ainda estou querendo ver na prática como que vai ser isso. Será que vai ter muita gente pedindo? Será que não? Será que eles vão dar conta da demanda? Quero ver ainda como que vai ser isso. Voltando aqui para a última parte, que é talvez a mais importante. Como que eu vou estudar para essa prova? Primeira coisa, gente, vocês vão baixar a prova. Ó, vocês vão baixar o Bluebook, que é o aplicativo lá da prova e que é o aplicativo onde tem simulados. Você tem 4 simulados completos e ele, lá no aplicativo, aí o simulado é já no esquema da dificuldade, ele já é adaptativo. Lembra que eu falei o negócio do primeiro módulo de um nível e o segundo módulo vai se adaptar de acordo com seus erros e acertos? Lá no Bluebook já vai ser desse jeito. Você tem 4 simulados para fazer lá assim. Beleza. Recomendo o Bluebook para fazer como simulado. Sentar e fazer a prova inteira, tá? Lembrando, todo mundo que me conhece sabe que eu falo que tem que estudar um pouquinho todo dia. Fazer um simulado inteiro não é estudo todo dia, tá? Simulado inteiro você tem que espalhar ao longo do seu tempo de estudo. Então, você vai espalhar aí em 6, 9 meses de estudo, intercalando para você ir vendo o seu rendimento e perceber aonde está mais fácil e aonde está mais difícil para você. Mas fazer simulado inteiro não é estudo diário. Quais outras opções a gente tem? Gente, eu escrevi todas as provas erradas? Acho que sim, né? A gente tem em PDF 4 provas completas também. Então, lá no site da College Board, tá? Onde você se inscreve, também tem isso lá. É por lá que você baixa o aplicativo, é por lá que você baixa esses PDFs, está tudo lá no site da College Board. Então, você tem 4 provas completas de papel, né? No PDF, você pode imprimir. Qual que é a questão delas? Elas são lineares, então não tem aquele negócio da adaptação, óbvio, né? Porque eles não tem como saber o que você está errando e acertando, então ela não vai adaptar o nível. Mas está aqui o ouro da sua preparação. Você vai pegar essas 4 provas e você vai dividir em vários dias de estudo. Não gasta essas 4 provas fazendo inteira de uma vez como simulado. Isso você vai fazer aqui no Bluebook, tá? As de PDF, você vai quebrar, igual a gente fazia antigamente, até o ano passado, com o outro SAT, que era, a gente pegava os simulados que tinha e quebrava ele, pegava um texto, fazia um texto por dia. Agora que os textos são curtos, vocês podem fazer mais, né? Então, fazia um texto por dia, agora vocês podem fazer tipo uma página por dia, uma coisa assim.
Para mim, o ouro do estudo é esse estudo todo dia. Por quê, gente? Primeiro, você precisa ter contato com a língua todo dia para você melhorar o inglês e para desenvolver o inglês mesmo. Isso é uma coisa. Segunda, como a prova é super padronizada e os tipos de perguntas, vocês viram lá, tem basicamente 4 tipos de pergunta no inglês, por exemplo. Os tipos de pergunta vão sempre se repetir. O que acontece? Você tem que estar exposto àquele mesmo tipo de pergunta várias vezes, over and over again, até que você, você memoriza, né? Você bate o olho, você já sabe o que estão perguntando. É isso que precisa acontecer. Quando você faz todo dia, você está todo dia vendo uma pergunta parecida. Olha, isso aqui, ó, sempre perguntam desse jeito. Ah, é sempre assim que eu acho a resposta. Então, você fica acostumado com a prova. Eu falo que fica quase que mecânico, fica automático, sabe? Depois que você faz várias vezes, a prova fica automática. Você reconhece, de bater o olho, você reconhece a questão, você sabe o que você tem que fazer ali. Então, você vai usar esses PDFs para isso. Além disso, você tem também o Khan Academy, que é parceiro da College Board, e lá você tem práticas, questões de treino de todos os tipos de perguntas, tanto na matemática quanto no inglês, separadas por estilo. Então, estilo que eu digo assim, por matéria, né? Então, na parte de matemática vai ter separado por matéria mesmo, tipo álgebra e tal, e na parte de inglês, naqueles tipos de pergunta que eu mostrei lá para vocês. Então, perguntas sobre estrutura, perguntas de vocabulário, perguntas disso, daquilo. Por enquanto, o Khan Academy, por enquanto, por quê? A gente ainda tem pouco material desse SAT novo, né? Não tem tanta coisa ainda para a gente trabalhar. Então, por enquanto, o Khan Academy vai ser um dos melhores lugares para vocês entrarem, para fazerem treino diário também, tá? Quem me conhece sabe que eu tenho um pouco de pé atrás com o Khan Academy. Por quê? Vou explicar. Eu não gosto dessa separação por tipo de pergunta. Eu gosto que o aluno treine como na prova, as perguntas todas misturadas. Por quê? Separar por tipo de pergunta corre o risco de você focar muito em uma, ou que você tem mais dificuldade, ou que você tem mais facilidade, dependendo do seu jeito, e acabar deixando de lado alguns outros tipos. Então, tome cuidado para isso, tá, gente? Você tem que treinar variado todos os tipos de pergunta. Mas, por enquanto, Khan Academy vai ser um dos melhores lugares para treinar. Além do que? SAT antigo, gente. SAT antigo vai ser o ouro para treinar. Por quê? Tanto o antigo da agora, então esse antigo de meses atrás, são textos maiores? Sim, mas mesmos tipos de perguntas. Então, você treinando com o texto maior, é como se você estivesse treinando com 10 perguntas de 10 textinhos diferentes na prova nova. Pode usar sem medo, tá? E a parte de writing, mais ainda, gente, as sessões de writing antigas continuam valendo total. Mesmo tipo de pergunta, é só que tinha o textão grande e agora vai ser textinhos menores para o contexto. Mas assim, tipo de pergunta igualzinho. Pode usar sem medo, tá?